Bora mais um cafezinho, eu vou falar de metodologia de estudo, vamos lá? Vou nesse cafezinho falar mais ou menos como eu estudo, e ele se baseia em uma pergunta do John P. Dev. Você toma nota, mano? Toma nota em algum aplicativo ou manualmente? Toma nota manualmente, tomar nota manualmente eu acho muito lento. Deve ser minha ansiedade de acabar logo o conteúdo. Particularmente, eu acho que nem sei estudar ainda. Eu sou apenas um consumidor insaciável. Eu sei que eu tenho relances das coisas que eu aprendi. Então, vamos discorrer um pouco sobre isso. Eu vou mostrar, falar um pouco da minha metodologia de estudo, como eu faço para estudar, né? Bom, começando a primeira coisa. Sim, eu tomo nota manualmente. Eu tenho vários caderninhos aqui. Eu não acho lento, não, né, cara? Eu acho até. Aliás, por incrível que pareça, eu acho mais rápido escrever à mão, né? Obviamente ele não precisa ficar todo bonitinho, né? Do que escrever em, em aplicativos, né? Então, assim, por exemplo, aqui, ó. Se você pegar, por exemplo, essa nota bem aqui, provavelmente, ele é de algum artigo que eu. Ó, esse aqui é de algum artigo que eu li, ó. Aliás, eu li esse artigo há bastante tempo, ele é muito bom. Então, todo artigo que eu leio, ele vai estar eu vou botar o nome dele, botar artigo, às vezes eu boto a data, né? E aí eu vou tomando nota daquilo que acontece. Se tem algum, por exemplo, se tem alguma coisa que eu quero entender melhor, eu paro ali e tento fazer algum diagraminha dentro do caderno. Por quê? Porque essa é a forma que mim, entendi que eu funciono, né? Eu aprendo se eu faço isso, né? Tem pessoas que aprendem de forma diferente, beleza, assim. Hoje, que eu já tô ali um pouquinho mais avançado na idade, já tenho 40 e muitos anos, né? Muitos não, né? 40 e poucos anos. Assim, na minha cabeça não tá mais tão boa, assim, de lembrar coisa de cabeça. Cara, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu lembrava coisa de cabeça, assim, absurdamente. Eu conseguia pegar, assistir uma aula, chegar em casa, fazer uma lista de exercício e era de boa isso, né? Hoje em dia não dá mais isso, eu preciso tomar nota, né? E tomar nota, você, às vezes assim, você falou que tem um pouco de ansiedade, né? Eu acho que tudo bem, tipo, você tá um pouco de ansiedade de querer aprender rápido, né? A gente tem muito esse imediatismo de querer fazer as coisas muito rápidas. Cara, isso é uma das coisas mais zoadas que existe de hoje em dia, né? Imediatismo é uma das culturas assim que as Big Techs jogam muito pra gente. Eu tava até pensando em falar isso, imediatismo, Big Tech, né? Mas assim, eu decidi que não. Mas ela joga muito pra gente que tudo tem que ser feito rápido, porque se não for feito rápido, alguém vai te passar, não sei o que, você vai perder. Cara, não é assim. Muitas vezes o que acontece é que o caminhar mais lento, ele pode ser mais preparador para você alcançar o que você quer, né? Assim, esse negócio de velocidade é em tudo, cara. Não é só no aprendizado, não é só em você. É, por exemplo, publicação de conteúdo. As Big Techs falam que não tem tempo para fazer análise do conteúdo e tem que publicar imediatamente. Tipo, não. Emagrecer, né? Emagrecer agora tem os remédios de emagrecimento super rápido. Tipo, eu nunca consegui engajar com desse remédio, né? Porque me deu azia pra caramba, né? Tem um monte de coisa aí que assim, tudo é muito rápido, muito rápido, muito rápido. Mas, cara, o processo humano de aprendizado, eu acho que ele não mudou muito nos últimos 500 anos, não, tá? Assim, não que assim, não tenha mudado as ferramentas que a gente usa para o processo de aprendizado, elas mudaram, mas internamente a maneira como a informação se fixa no nosso cérebro, ela não mudou. Nosso cérebro não mudou nos últimos, sei lá, 2.000 anos. Eu acho que não mudou, não, assim, tipo, porque o processo biológico é muito mais lento que o processo tecnológico, né? Então, assim, a maneira como a gente lida com o conteúdo, ela ainda é uma maneira que, cara, não mudou. Não mudou. Então, assim, tomar nota é bom? Eu acho que se funciona pra mim, né? Por que funciona pra mim? Porque é uma forma de eu interagir com o conteúdo que tá sendo me passado. Então, por exemplo, se eu tô lendo ali um artigo, eu tô escrevendo aquela frase daquele artigo no caderninho aqui, por mais que eu nunca vá ler. Por mais que eu nunca vá ler. O meu cérebro teve que trabalhar essa frase uma, duas, três vezes para eu escrever ela. Então, o meu cérebro teve que processar aquela informação mais que uma vez, e isso ajuda o quê? A fixar
essa informação no meu cérebro. Outra coisa, por exemplo, às vezes eu tô vendo ali uma aula e eu acho que eu entendi o conteúdo. Cara, se eu parar aquela aula ali, e hoje as ferramentas nos ajudam com isso, tá? Parar aquela aula ali, tentar fazer um resumo daquela informação, ou tentar fazer um diagraminha que sintetiza aquela informação, aí eu vou ter o quê? Eu vou ter uma fixação melhor do conteúdo, né? E isso pode ser feito também, por exemplo, eu falei como engenheiro de software, né? Como engenheiro de software tem muitas das coisas que eu vejo que elas podem ser aplicadas, né? Então eu posso fazer uma POC ali, né? Ver se aquilo realmente funciona, né? Aliás, eu vou ter que apresentar segunda-feira que vem, a minha qualificação de mestrado, né? O mestrado ele tem um trabalho formal que muitas vezes eu chegava pro meu orientador e falava assim, ó, tô beleza, tô estudando aqui, tô planejando, tô escrevendo, mas eu vou ter que validar se essas coisas realmente funcionam, né? Não é só colocar aqui na teoria, né? Validando, a gente consegue ali ter uma certeza. Mas isso é o quê? Isso é uma parte da POC, mas a POC deve ser para dizer assim, ó, tipo, vamos pensar aqui um caso, né? Eu tô querendo usar um framework novo, eu quero ver como é que ele funciona. E se eu pegar e construir ele do zero, né? Porque muitas vezes a gente gosta daquele código já pronto, né, cara? Vou pegar ali, não, porque o Copilot vai gerar um monte de classe para mim. Bicho, pega uma a uma ali. Vai construindo, pega classe a classe, ó. Eu boto aqui essa classe, eu quero ver como é que funciona isso. Muitas vezes, eu paro, às vezes que eu tô fazendo, para fazer POC daquilo que eu já uso no dia a dia. Por exemplo, Maven, né? Eu fico até pensando assim, como é que eu construo um plugin Maven? Será que eu consigo fazer um plugin Maven para, sei lá, fazer qualquer coisa? Não, fazer coisas que já existem, cara. Assim, um side project de coisas que já existem é a melhor coisa que você tem para fazer. Por quê? Porque você vai conseguir exercitar algumas coisas para fazer alguma coisa que já existe. Aí você fala assim, não, mas ninguém vai usar aquele projeto. Foda-se. Foda-se. No meu GitHub é cheio de coisas que eu faço que nunca ninguém vai usar e foda-se. Porque o quê? Aquilo ali é o quê? É um exercício mental para eu fazer outras coisas, né? Então, fazer esses projetinhos, um side projects, como exercício mental, para mim é muito bom. Para mim funciona perfeitamente. Eu faço isso muito, né? Por exemplo, eu estou ali fazendo no Vibe Code uma API REST. Faz muito tempo que eu desenvolvo uma API REST. Faz muito tempo que eu desenvolvo um framework, uma aplicação web, né? E o que acontece, né? Não só o aprendizado, né? Como a forma como a gente fixa o conteúdo da nossa cabeça, ela precisa de treinamento, como a fixação a longo prazo também precisa de treinamento. Por exemplo, se eu não uso tal conteúdo, se eu não uso tal conhecimento, ele vai se perdendo aos poucos e ele vai ficando perdido. Então, por exemplo, eu tava até pensando assim, cara, eu não lembro como fazer algumas coisas que eu fazia de forma bem quando eu fazia web, né? Query SQL, porra, eu não lembro como fazer Query SQL direito, né? Por quê? Porque eu não uso há muito tempo, né? Há muito tempo eu trabalho com um tipo de sistema que não usa essas informações, né? Então, eu não uso, é basicamente assim, eu não uso e a gente vai perdendo, né? Então, recapitulando aqui, né, tomar nota é importante, né, assim, se você não tem um caderninho, se você acha muito devagar tomar nota, cara, aí eu acho que você tem que parar e pensar assim, poxa, por que eu tenho muita ansiedade, assim, por que eu tô... pode ser que seja algo que você tem que se tratar, né, ali que existem processos ansiosos que eles são perniciosos pra gente mesmo, assim, tipo, a pessoa é tão ansiosa que ela deixa de ser funcional. Isso é normal, cara. Aliás, paga boleto aqui em casa, porque minha esposa é psiquiatra, né? Isso paga boleto aqui em casa, né? Isso é normal. E aí a pessoa vai o quê? Vai se tratar com psicoterapia, ou com medicamento até, em alguns casos, né? Mas o tomar nota eu acho que assim, né? Uma das coisas que assim, eu tenho ansiedade às vezes, e uma das coisas que me dá muito gatilho de ansiedade é quando eu acho que eu deveria estar em outro lugar, né? Ou eu acho que eu deveria estar em outro tempo, né? Tipo assim, eu estou fazendo isso aqui, mas isso aqui já deveria ter terminado. Então eu acho que eu deveria estar em outro tempo. Eu deveria já ter concluído isso, né? Mas, cara, peraí. Tem um processo de fazer isso. Esse processo ele é demorado. Então eu já me preparo para o quê? Para ter esse tempo até chegar lá. A não ser que aconteça alguma coisa, algum imprevisto, né?
E aí, eu tinha muito desse problema quando eu trabalhava em consultoria aqui no interior de São Paulo. Por quê? Porque eles davam tempos pra gente, eram tempos rápidos, assim, tipo, por exemplo, eu falava assim, quanto tempo você acha que demora pra fazer essa funcionalidade? Eu, 3 dias. Eu, tá bom, você consegue terminar em 2? Porra, eu falei 3 dias, caralho. Eu não falei 2, eu falei 3. Eu falei 3, é 3, né? Quando eu comecei a perceber que isso me causava muito processo ansioso, que eu falei assim, você acha que consegue fazer isso em 5 dias? 5 dias. Não, mas tá, então vamos fechar em 3? Vamos, tá bom, 3 tá bom. Que é o quê? Eu negociava jogando que eu dava uma gordura ali que eu já sabia que ia ser comida assim. Inclusive tem pesquisa nessa área dessas questões de negociação de superior, porque assim, quem tá no nível superior, ele sempre tem o poder decisório na mão. E isso sempre causa gatilhos ansiosos aqui embaixo, né? Então a gente não consegue negociar, tipo, eu tenho que estudar tal coisa, né? Isso era muito comum comigo. Eu tenho que estudar tal coisa para fazer tal coisa. Aí o que eu fazia? Eu não falava que eu tinha que estudar, eu estudava em casa, eu estudava no meu horário livre, eu abdicava de coisas minhas para poder estudar. E isso eu não vejo muito como um problema, não. Muitas vezes, né? Por quê? Porque isso pode ser uma coisa que tem retorno pessoal para mim. Se tem retorno pessoal para mim, eu acho válido, né? Às vezes, quando não tem, aí eu não estudo mesmo, foda-se, né? Tipo, eu estudo no trabalho, né? Porque se é coisa do trabalho pro trabalho, tipo, eu tenho que ler um processo aqui pra fazer um não sei o quê. Vai ficar, vou fazer no trabalho e foda-se, né? Na época, né, que agora eu tenho um acordo muito claro com meus chefes, que às vezes eu paro pra estudar no trabalho, eu paro pra fazer algumas coisas do trabalho, inclusive segunda-feira eu não irei trabalhar, porque eu tenho que qualificar, né? E aí, qualificar, eu falei pro meu chefe, pô, eu vou querer estar ali descansado, não vou querer entrar na reunião ali depois de passar de 3, 4 reuniões, né? É uma coisa meio sacana, né? Assim, tipo, você vai fazer uma coisa sua pessoal, só que o teu trabalho te exauriu o dia todo. Aí quando você chega na sua pessoal, você já tá totalmente exaurido. Eu não quero isso, eu quero estar descansado, eu quero acordar, fazer o café da manhã para meus filhos, mandar ele para a escola e depois dormir umas 2 horas, depois acordar, ver o que eu tenho que apresentar, treinar um pouco a apresentação, eu quero estar descansado, né? Então, os processos ansiosos que eu tinha, ele se baseavam muito assim, na questão de pouco diálogo, né? Porque era um diálogo que assim, eu dizia a minha necessidade e aquela necessidade era invadida por um autoritarismo, né? Porque para e pensa assim, quando eu falo assim, eu preciso de 3 horas para fazer isso, a pessoa fala, eu vou te dar 2. Tipo, isso é um autoritarismo, isso é uma forma de dizer assim, não, você não precisa disso. Eu digo que você. Porra, isso é uma sacanagem sem tamanho, assim. É um dos motivos de eu não querer mais, assim, chefe brasileiro, né? Que chefe brasileiro cara, assim, eu sei, eu já tive chefes no Brasil que não eram assim, né? Inclusive na atual empresa eu já tive chefes que eram. Eu falava, pô, é 5 horas. Tá, beleza, 5 horas. Ninguém me questionar. Essa questão assim de ninguém te questionar é uma coisa libertadora, né? Porque assim, cara, você se sente livre, né? Leve, né? Então, os processos ansiosos eles são muito baseados nisso, na falta de diálogo, na intromissão alheia ao seu espaço pessoal, porque isso é assim, ó, eu vou ter 2 dias para fazer essa atividade, eu vou ter 3 dias para fazer essa atividade. Eu quero 3 dias, mas eu me falo, você tem 2, isso é uma intromissão alheia no seu espaço. É o seu espaço de decisão de como você vai usar o seu tempo. Porque, cara, eu quero usar o meu tempo com paz e tranquilidade. Eu não quero que alguém fique ali me chicoteando nas costas, dizendo vai, 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 vai. Tipo, não quero isso, né? E isso é um processo de desenvolvimento meu. Eu quero desenvolver as aplicações com paz e tranquilidade. Inclusive, hoje, né? É engraçado que o meu diretor ele fez alguns experimentos, né? Eu sou muito requerido no meu time para bugs e funcionalidades. E aí ele fez assim, ó. Chegou um ponto que eu tava entregando com muito erro. Ele falou assim, ó, Vitor, isso não é comum, eu sei, cara, eu sei que não é comum de você tava dando muito erro em produção, ele falou, o que tá acontecendo? Eu falei assim, ó, eu tô sendo muito interrompido, né? Tipo, eu começo um processo aqui, dá 10 minutos, alguém me chama no Teams. Eu falei assim, ó, tá bom, então manda merda. Literalmente, dá um fuck off aí, tipo, manda merda. Eu falei, beleza, né? Tenho liberdade de mandar merda a todo mundo? Tem. Então, comecei a mandar merda a todo mundo, ó. Obviamente, educadamente, olha, tipo, desculpa, se você quer falar comigo, abre um ticket, aloca pro meu chefe vai saber se me aloca no ticket ou não. Tipo, eu estabeleci esse processo, né? Tipo, toda sexta-feira alguém entra em contato comigo e eu falei, né? Não, né? Então,
E aí ele percebeu o quê? Quando eu era interrompido, as atividades saíam com muito bugs. Quando eu não sou interrompido, as atividades não saem com bugs. Ele fez um processinho tipo, olha, nessa atividade aqui você não era interrompido, nessa aqui você foi interrompido. Essa aqui tem muito bugs, essa aqui não tem muito bugs. Então ele percebeu o quê? Por mais crítico que fosse, se eu tivesse ali isolado, calmo, num ambiente controlado, né, aquilo ali gerava menos bugs e gerava menos interrupções no futuro. Porque muitas das interrupções que eu tinha era por quê? Porque eu estava sendo interrompido, aí aquele processo, aquela atividade, ela tinha uma entrega deficitária e aí gerava mais interrupção, né? Então, tudo isso aí eu tô falando é de processo ansioso, né? Processos que geram ansiedade, assim, você ser interrompido o tempo todo, gera ansiedade, né? Então, assim, fazendo um resumo desse cafezinho, que eu achei que ia ser um tema só, mas foram dois temas, né? O primeiro tema foi assim, tomar nota, como eu estudo, meu processo de tomar nota, então assim, eu sempre tô tomando nota, né? Eu tenho isso aqui, eu uso aplicativo também, eu uso Zotero, né? Zotero, eu vou deixar o link aqui, mas é para leitura de artigo acadêmico, né? Então assim, se você vai ler post de blog, não vai te ajudar muito não, né? Mas para artigo acadêmico ele é muito bom, né? Então, tô sempre ali usando o Zotero, tenho várias pastinhas no Zotero ali onde cara, às vezes eu abro uma pastinha ali, é um tema que eu nunca não li ainda, mas eu quero no futuro ler, vou jogando artigo ali. Achei um artigo desse, vou jogando ali, um dia vai estar ali, um dia eu leio, né? Eu também não tenho essa ansiedade de ler tudo aquilo que eu vi, né? Essa é uma das outras coisas, porque muitas vezes a sua ansiedade ela é disparada pelo quê? Pela quantidade de informação que você está lidando. Cara, uma coisa por vez. É como aquele processinho ali que eu falei, né? Se eu tô desenvolvendo um negócio aqui e eu sou interrompido, né? Se eu tô lendo um negócio aqui, se eu tô focado em estudar um negócio aqui e eu fico olhando para outras coisas, eu vou aprender menos isso aqui. Então é melhor eu me fechar nesse aqui, eu aprender isso aqui, eu ter o pleno controle disso aqui e depois eu partir para os outros. É melhor. E por incrível que pareça, né? Às vezes a gente acha que a ansiedade faz a gente ganhar tempo. Não, a ansiedade faz a gente perder tempo. Uma pessoa ansiosa, ela funciona mais devagar do que pessoas não ansiosas. Porque uma pessoa ansiosa, ela acaba fazendo tudo pela metade. Tudo pela metade, assim. E eu sou aquele cara que eu gosto de fazer as coisas bem feitas, assim. Então, quando eu vou estudar quando eu vou aprender alguma coisa, eu vou aprender o todo daquilo, né? E assim, tem muita gente que ficava puta da vida comigo quando eu tava em empresa, né? Por quê? Porque eu ia fazer uma funcionalidade, eu levantava um monte de pergunta, e às vezes demorava a funcionalidade ficar pronta. Mas o que as pessoas não reparam, e isso as nossas gerências têm muita dificuldade de fazer, é saber avaliar quando o trabalho é bem feito e quando o trabalho é mal feito. Porque assim, você deve ter visto esse padrão, né? O cara é o herói da empresa. Tipo, vive dando problema em produção e ele vive salvando a empresa. Um outro ali, pô, um cara esquecido. Ele faz as coisas dele, entrega e nunca dá problema. Quem que é o melhor? Muitas vezes é aquele que salva a empresa. Só que, peraí. Por que ele tá salvando? Por que a empresa tá sempre em risco? Por que tá sempre as coisas explodindo, né? Isso a gente criou no nosso imaginário popular, né? Uma vez eu estava vendo um podcast sobre If Books Could Kill, o nome do podcast, né? Se livros pudessem matar. Aí ele tava falando lá daquele livro que mexeu no meu queijo, né? Que assim, a gente tem que aprender a lidar com ambientes turbulentos, não sei o quê. Foda-se, eu não quero lidar com ambientes turbulentos, eu quero lidar com ambientes calmos. Né? E muitas vezes assim, a normalização de ambientes turbulentos faz gerar ambientes turbulentos. E essa normalização de ambientes turbulentos, eles podem ser fruto de uma falta de preparo. Assim, quando você valoriza pessoas que estão sempre salvando o mundo, você pode estar valorizando pessoas que estão sempre criando problemas para poderem salvar o mundo. E enquanto você poderia valorizar por pessoas que fazem o seu trabalho e não causam problemas. Tipo, pô, aquele cara ali é calmo, ele faz o trabalhinho dele de boa, os push, as funcionalidades dele nunca dão problema. Aí você, não, ele não é alguém compromissado, ele nunca salvou. Cara, talvez ele seja o mais compromissado da equipe. O cara que entrega e nunca dá retrabalho, né? Tanto que a minha liderança trabalha com isso aí também, ó. Quanto de retrabalho as pessoas dão? Tipo, você dá uma funcionalidade e aí é que você tem que voltar ela porque ela não tá boa. Tipo,
cara, funcionalidades simples não deveriam ter retrabalho, né? Então, assim, era isso aí, meu cafezinho, né? Falei aí um monte de coisa que podem não ter relações, mas elas têm relações, elas começam assim, tipo, como o processo de estudo, né? Que eu tomo nota assim, ela é um processo lento, meu processo de leitura é muito lento, assim. Eu foco normalmente em coisas específicas, né? Então, tô lendo coisas específicas, tô lendo livro específico. Às vezes eu releio o livro, né? Tipo, se eu quero fazer uma. Eu leio o livro, depois eu volto nele, por exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui eu li ele há bastante tempo atrás. Eu tava fazendo uma série de vídeos sobre ele, onde eu releio ele e eu vou trabalhando ele como aula. Por quê? É uma forma de é uma forma de aprendizado sobre ele, né? É um livro sobre tecnologia, filosofia da tecnologia, né? Inclusive, né? E aí, assim, às vezes a gente tem essa ansiedade de querer fazer as coisas logo, a gente tem que se perguntar da onde vem essa ansiedade, o que que gera ela, qual que é o gatilho que a gente tem, como é que a gente poderia trabalhar ela melhor. Porque, assim, pessoas ansiosas, né, não é bom, cara. Uma pessoa ansiosa, ela não traz, assim, ela não traz, o ganho dela é fazer as coisas com calma, você faz melhor. Então é isso, pessoal. Meu cafezinho, 20 minutos de cafezinho. Achei que não ia dar tanto, mas sei. Espero ter te ajudado com alguma coisa e menos ansiedade no mundo. Valeu!